por fim, o auxílio-doença, inclusive decorrente de acidente de trabalho, consiste numa renda mensal correspondente a 91% do saldo de benefício, certo? Gente, o auxílio-doença, ele não vai equivaler a 100% de sua remuneração. A própria lei já estabelece que há uma diminuição aqui. O sistema vai levar em consideração as últimas contribuições, tá certo? E fazer aí um percentual de 91% desse levantamento. Então, isso aí é que equivale, certo, à remuneração do auxílio-doença, ok? Já que a gente falou ali em cima da carência, né, que é de 12 meses, lembrem-se que existem algumas exceções. Quando a gente está falando, por exemplo, de auxílio-doença acidentário, a gente não tem carência de 12 meses, tá certo? Essa é uma das exceções mais importantes. Vamos falar sobre isso aqui agora, certo? Vamos colocar aqui da análise de auxílio-doença. Quais sejam eles? O primeiro, qualidade de segurado. Vou tirar isso aqui do negrito. Qualidade de segurado. Nossa cliente, a dona Maria de Lourdes, tem qualidade de segurado? Sim, porque ela ainda está cobertada pelo período de graça de até 24 meses no seu caso específico, certo? Carência do benefício. Nesse caso aqui, a carência do auxílio-doença e também da aposentadoria por invalidez é de 12 contribuições mensais, tá certo? Por força de lei. A própria lei já estabelece que são 12 contribuições. E aqui há a diferença entre o auxílio-doença comum, que é esse que a gente está requerendo, uma vez que a doença dela não tem nada a ver com o seu trabalho, tá certo? É uma doença que surgiu aí naturalmente. E nós temos também o auxílio-doença acidentário. O auxílio-doença acidentário, como o próprio nome já diz, é aquele que é decorrente de um acidente de trabalho, certo? Então, a pessoa que sofreu algum tipo de sinistro dentro da empresa que ela trabalha e por conta disso ela ficou aí impossibilitada temporariamente. Nesse caso, certo, a própria lei já estabelece algumas diferenças entre o auxílio-doença acidentário e o auxílio-doença comum. E a mais importante delas é que no auxílio-doença acidentário não é necessário 12 contribuições. Não tem carência, tá certo? Mas já que a gente está aqui fazendo uma petição de auxílio-doença comum, vamos continuar. E o último e lógico, o requisito, a incapacidade temporária. Lembrem-se que o que diferencia o auxílio-doença da aposentadoria por invalidez é justamente o tempo, tá certo? No auxílio-doença nós vamos ter uma incapacidade total, mas temporária. O perito vai dizer que aquela pessoa vai ficar incapacitada por 3, 4, 5 meses, por exemplo, e ela vai ter direito a receber aquele valor por esse período. Já na aposentadoria por invalidez é diferente. Nós não temos como precisar o tempo em que aquela pessoa vai ficar incapacitada. Por isso que se chama aposentadoria. Ela vai recebê-la de forma indefinida, tá certo? Então, basicamente, esses são os requisitos aí da aposentadoria, do auxílio-doença, tá certo? Terminando o direito, vamos colocar aqui que conforme. Ok? Pronto, gente. Então, aqui nós já terminamos os fatos, tá certo? Nada de enrolação também. Não tem nada de muito complexo. Já colocamos aqui os artigos, os requisitos. Reiteramos aqui que ela não tem. E vamos, na realidade, finalizar falando que o INSS está cometendo um erro ao não garantir esse benefício previdenciário a ela, né? Então, vamos para tal escopo. Vislumbro na espécie, no caso concreto, né? Irrazoável, ilegal, o indeferimento, a espécie, irrazoável, ilegal, o indeferimento do benefício
de auxílio-doença da autora. Pronto, finalizamos o direito, finalizamos os fatos, o direito, e agora nós vamos, que é também uma das partes mais importantes da petição inicial, que são justamente os pedidos.